Dias melhores para sempre. Viramos esperando dias melhores e buscando dias melhores. Estamos aqui reunidos mais uma vez com os nossos convidados e anfitriões de hoje, com um convidado especial ao centro da mesa. É sempre bom ter um chefe Matheus aqui, né? Professor Paulo, tudo bem, professor? Você nem merece isso, né, Tudo Jota? bem, professor, tudo bem? Mas você pode usufruir hoje, tá? Posso? Rapaz, tá bonito, hein? Pergunta pro chefe Matheus Se do que tiver você tá. bonito, quando tiver gostoso, professor Paulo. Professor Henrique, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Joca. Bom dia, coleguinhas. Hoje é um dia maravilhoso. É. Né? Hoje é dia de Hoje é dia D. Unirádio. pensarmos em dias melhores. É verdade. Exatamente. Dia de Unirádio, nos unirmos aqui nessa bancada. Chefe Matheus falou, hoje eu vou trazer um presente para vocês. Vou surpreender. Fomos surpreendidos, professor Paulo? Com toda certeza. Mas aqui não tem erro. Tudo que o Matheus faz é maravilhoso. Agradeço, professor. Bonito é. Isso aqui tem muito a ver com o nosso assunto de hoje também, né? Que nós vamos tratar sobre empregabilidade e o que fazer. Onde esses nossos alunos podem correr? Peraí, mas me explica direito isso aí que eu não estou entendendo. Vamos lá, chefe. Vamos lá. O que isso aqui tem a ver com empregabilidade? Certo. Os alunos ou os amantes de gastronomia, todos aqueles que gostam disso, é uma forma de se manterem na pandemia fazendo um faça e venda, que a gente fala. Se esse pessoal não está com emprego, está passando por alguma dificuldade, recorram à gastronomia, pessoal. Memória afetiva, lembrem das suas avós, mães cozinhando, se baseiem nisso, porque vende. E se você conseguir colocar dentro do mercado um produto que agregue, que chame atenção, vai pra frente. Sucesso total. Mais uma vez E não precisa ser nada muito complicado, croquete né? desse aí para vender, professor, e eu comi o estoque. Pronto. Aí complica. Lembrando para você que empreendedorismo não é, né? Não é aquilo ali, viu, gente? Aquilo ali é fome. Professor de gestão. É fome aquilo ali. Eu consumi o estoque, Joca. Ele confundiu gestão com digestão. Ô, Joca, mas você sabe que o Matheus falou uma coisa interessante. Essa questão de memória afetiva, que às vezes a gente não dá valor. Aquela macarronada de domingo que as nossas mães faziam. Aquele aquela doce de feijoada. leite que a mãe faz. Minha mãe E faz. muita gente não sabe fazer. É E verdade. quando você convida para sua casa e a pessoa experimenta, fala, que coisa deliciosa. E por que não seguir a ideia do professor Matheus e fazer para vender? E muita gente se reinventou, né? E busca isso aí com cursos, com os amigos, igual buscando a memória afetiva. Ou de repente, assim, eu faço um churrasco, eu faço uma carne que na minha casa é uma delícia, todo mundo que vai lá adora. Aquilo é o seu primeiro cliente que é agradado, é isso, Matheus? Sim, sem dúvida. Tem um crítico gastronômico que eu sigo, que ele é bem influente em São Paulo, e ele fala que nenhuma comida de restaurante 5 estrelas bate a memória afetiva. Memória afetiva é imbatível. Então você pensa nesse momento complicado que a gente passa. Você servir um alimento que remeta a algum momento da sua vida para uma outra pessoa, você vai vender. Porque as pessoas estão precisando de um abraço, de certa forma, né? Então, o que o professor Paulo falou daquele encontro de domingo, da família, você poder servir isso é uma forma de um abraço. A comida é afeto, não tem dúvida sobre isso. Tem um Você filme, fazer uma boa comida é uma forma de amor, né? Sem dúvida. Tem um filme? tem um filme, uma animação, eu gosto muito de animação, chama Ratatouille. Verdade. O crítico de restaurante, ele detona todos os restaurantes. A hora que ele experimenta o Ratatouille, a memória afetiva dele vai lá pra É verdade, tem até a cena, né? Lembra quando ele era criança? Ele volta a que a nenenzinha, mãe né? fazia. Ele começa de lá. E aí ele fala, que comida maravilhosa. Esse é um exemplo de pessoas, tá muito na moda agora falar se reinventar, né? Eu acho que essa palavra talvez tenha seu lugar, mas eu prefiro pensar que nós somos resilientes, né? Somos flexíveis. Por exemplo, se a pessoa é um bancário e perde o emprego, onde ele vai se empregar novamente? Talvez não num banco. Mas o que ele aprendeu a fazer? Mas e o mercado de contabilidade, por exemplo, que ele De trabalhou finanças muito? pessoais. Uhum. Então ele tem que procurar quais são as competências que ele adquiriu com o tempo, ou que ele pode desenvolver rapidamente, e buscar uma alternativa para essa situação que ele está agora de desemprego. Isso pode se tornar até uma oportunidade melhor do que a anterior. Porque se ele conseguir escalar esse negócio, principalmente hoje utilizando a internet, ele pode ter um retorno muito maior do que ele tinha no banco, por exemplo. Eu li ontem alguma coisa nesse sentido, que era assim, era uma frase sobre uma matéria, não tive tempo ainda de ler a matéria inteira, mas era assim, por que o meu cérebro, ele me sabota de novos planos antes de eu começá-los a executar?
né? Você já imagina que não vai dar certo, Já né? imagina que não vai dar certo. E no momento onde o bombardeio de informações negativas é muito grande, professor Lívia, isso é potencializado? Nesse momento, É. com certeza. Só que quem tem essa ânsia por sucesso, por produtividade, por crescimento, sempre vai ter aquela pontinha de otimismo, né? Eu me considero uma pessoa otimista. E vocês? Demais. Eu acho que é o que Também, move a gente é projeto. Nós chegamos a falar aqui do nosso ambiente, né? Do nosso ambiente de trabalho. E o nosso ambiente de trabalho, ele é propício para novas ideias, para novos empreendimentos. Então, eu me considero uma pessoa feliz, porque eu consigo, usando as pessoas certas, né? Meus colegas, meus amigos, a gente consegue As peças. desenvolver e chegar ao resultado final de um projeto. Isso é legal. Um dia o cara me perguntou assim, mas quem gostou muito desse, é um croquete de quê aqui? Ó, esse aqui é uma croquetinha de bacalhau. Bacalhau. E esse aqui é um croquete de carne que chama-se o croquê de ossobuco. Quando tem os eventos, tem as encomendas, já ficou característico. E o que tem dentro desse croquê de ossobuco? Por que eu trouxe ele? Não porque ele é o queridinho, mas porque aqui dentro dele tem uma memória afetiva. Eu faço a base dele com a carne de panela que minha avó fazia para mim quando eu tinha 10 anos. Senhor, Então é a precisamos receita conferir. dela. É isso. Precisamos conferir essa informação. Fique à vontade, eu trouxe exatamente para vocês. Professor, contenha-se. Ó, aqui tem alguns prometidos para Ó, algumas pessoas. vou- Do eu acho- Henrique é esse eu acho pequenininho assim, aqui, ó. Eu acho assim, vocês, como tem muito trabalho aí, né? Eu vou fazer o teste. Mostra pra galera. Vou fazer o teste, porque eles estão muito compromissados hoje. Pois é, a gente traz um convidado para ele comer antes da gente, Não, né? e chega atrasado. E professor. chega atrasado. Por isso que ele está sentando na ponta aqui, pessoal. Quem senta na ponta... Paga Paga a a conta. conta. Vou passar o Ah, Pix. Não só vai pra... Não, eu ia entregar o Joca. vou Oh, entregar o meu Joca. Não, Deus. você não vai entregar o Não Joca? vou entregar o Joca. Ah, um projeto que a gente está fazendo aqui dentro dessa proposta nossa de conversa é conhecer as realidades regionais. Então, daqui uns dias vocês vão assistir alguns vídeos, eu acho que o professor Henrique falou da última vez, do que acontece, por exemplo, lá na Bahia, lá no Sul, lá no Mato Grosso, lá em Minas. Por exemplo, o professor Geilson, que estará aqui hoje visitando a gente, ele é da cidade de Uberlândia. E as memórias afetivas têm muito que ver com a regionalidade. Por É exemplo, verdade, com certeza. o pessoal de Minas, eles têm aquele apego com a boa e deliciosa comida mineira. Sim, e eu tive o prazer, né, de trabalhar também, foi na imprensa da Mega Leite. A Mega Leite em Belo Horizonte, no Parque Nacional da Gameleira. Eu vou falando, eles vão comendo, viu? Só esperou o primeiro, quem será o primeiro? E Vou me em servir. Minas, além da comida mineira, né, Minas tem muito a ver com leite. Uhum. Né? Com leite, então os derivados do leite, os doces, Os queijos, os tipos, muito os famosos. queijo canastra, né? Que é o melhor queijo do Brasil, então leva muito a isso. E o bom de a gente viajar trabalhando é isso, você provar esse tipo de culinária, e como você falou, chefe Matheus falou, olha, a memória afetiva ela é tudo de bom. Mas isso aqui é uma falta de educação. Só resumindo. Você falando nisso, Joca, eu gosto de falar o seguinte: você quer conhecer Maravilhoso. a real cozinha de um estado, de um lugar e tudo mais, você pode até nos melhores restaurantes, mas vá na casa das vovós. Porque dependendo, você deu o exemplo de Minas, vamos falar do franguinho com quiabo. Numa rua podem ter, esse exemplo, seguindo essa linha, 4 vovós. Cada casa faz de um jeito diferente. Verdade. Inclusive tem um programa no GNT, que é Jamie Oliver. Né, Que é o que Jamie Oliver. Ele visita as nonas da Itália. Ele só aprende culinária com as nonas da Itália. Ele não vai em restaurante. Ele procura aquelas senhorinhas que tem aquela receita muito antiga e São as aprende pérolas, com elas. né? Até na Itália que tem as massas, que tem, assim, um exemplo, X, assim, o fettuccine, vamos dizer assim. Na mesma rua, o mesmo exemplo que eu dei de Minas, cada nona faz um e põe um nome diferente. Então, é muito peculiar isso. Então, para você conhecer realmente a fundo, vai nos restaurantes legais também, claro, mas vai na casa da vovó, que lá tem a raiz. Tem a raiz. Eu acho que é muito legal a gente estar falando sobre isso, para você que está acompanhando a gente aqui também. O senhor Henrique já comeu 3. Ele comeu uma, não apareceu no vídeo porque foi cortado. Foi mas ele já cortado na comeu. edição, você vê um pulinho, um corte na edição. E aí, assim, a gente pega esse se reinventar, esse empreender, né? Baseado, né, nesse tempero, nessa mudança. Isso também é uma busca.
Eu acho que serve para todas as profissões. Com toda Com certeza. certeza. Essa busca do detalhe, eu acho que essa E busca do olha, detalhe, ela faz a olha a diferença. criatividade. Então, agora que nós provamos. Realmente, depois que o chefe Matheus falou da carne de panela, a gente percebe tudo isso na hora que experimenta o croquê de ossobuco. Então, Eu não olha sei só. falar essa palavra croquê. Já falou, É chefe. croquete. Mas olha a criatividade, né? Você vai, você lembra de um prato completamente diferente e todo o sabor dele tá aqui nessa nossa degustação. E quando a gente fala em sabor, por exemplo, de outras profissões, do que a pessoa tem que buscar, por exemplo, professor Henrique, a gente pensa hoje para a pessoa empreender, os sabores eles são os maiores possíveis, porque, como a Ana Lívia disse, e o professor Paulo falou agora aqui, né, na questão da dificuldade da face, como que é a frase que você falou no começo aqui? Você falou uma frase. Qual frase? Resiliência. 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 Resiliência, a palavra é resiliência. Eu acho que Resiliência. de buscar, por exemplo, não, ele até brincou. Reinventar. Não, eu vou entregar ele. Ele falou, tem coisa que não há coisa ruim que não consiga se piorar, né? É verdade. Né? Ele falou no começo Nem que... que seja para pior. então, mas pra tem pior, gente tudo vai que, melhorar. enquanto todos choram, tem muita gente que fabrica lenço. Tanto que na crise agora da pandemia, que nós estamos no meio desse turbilhão, muitas pessoas acharam uma outra veia empreendedora e estão ganhando mais dinheiro do que antes da pandemia. Aí isso que E você não, falou. e não tinham buscado isso. E não iam buscar, se não fossem provocados. É aquela fábula de você jogar a vaquinha leiteira do precipício. Se você tem uma vaquinha que te dá 1 litro de leite, a tendência da pessoa é conservar. O meu leitinho aqui todo dia está garantido. Aí o sábio foi lá, jogou a vaquinha do precipício. Quando ele voltou ali alguns anos depois, a fazenda estava próspera, cheia de outras coisas, porque não tinha mais o leitinho. A pessoa teve que correr atrás, se reinventar. De outras coisas. Mas respondendo a sua pergunta, Joca, em qualquer segmento hoje, você tem que fazer algo diferente, né? Existe a frase do Bill Gates, né? Você tem que criar a necessidade. Exatamente. O cliente tem que sentir a sua falta. Então, hoje, esse croquete, Croquete de burra assada. ou croquete, né? Ele é diferenciado. Quem em Marília hoje oferece esse tipo de alimento, Matheus? Olha, Marília, eu gosto de falar que tem uns segmentos muito interessantes. Então, pode ter o pessoal que venda também. E eu acho muito bom que tenha, porque tem espaço para todo mundo no mercado. E a O que vai concorrência traz diferenciar? aprimoramente, né, Matheus? Exatamente. E o paladar, né? As pessoas vão eu gostar de tenho saborear isso. certeza, mas ainda falando de diferenciação, que isso é importante para todos os negócios, eu tenho certeza que o do Matheus tem o tempero do Matheus. Exatamente. Então vai Exatamente. colocar os dois, um ao lado do outro. Os Matheus, dois têm ele qualidade. remete para a memória afetiva sempre, né? Você lembra de Você alguma sabe, coisa. professor, que eu comecei com isso na pandemia. Claro que eu já fazia essas coisas, mas essa questão que o professor Paulo falou, tem até eu não lembro exatamente quem falou, mas eu vi esses dias que o sentido da vida é que vaca não dá leite. Não, Se você não tira, for lá, né? você precisa tirar o leite da vaca. Então você imagina, pré-pandemia, com eventos sempre presenciais, fazendo, servindo, tal. Começou a pandemia e acabou tudo. Eu nunca tinha pensado como é que eu posso fazer uma encomenda disso, como é que eu posso servir. E aí dentro dessa ideia, imagina, se eu fico servindo meu produto, só tem eu no mercado. Se eu fico servindo esse produto, lógico, é legal também, mas espera aí. Se você, professor Henrique, começar a fazer a croqueta de bacalhau, será que eu vou ter que me reinventar? Será que eu vou ter que ajustar? Onde eu vou ter que saber olhar? E sem querer puxar Será que o meu atendimento está melhor que o Exatamente. atendimento do Que professor tipo de Henrique? divulgação eu tô fazendo? Eu tô nas redes sociais, eu tô O fazendo leque é aquele... gigantesco, o leque disso, né? As imagens, né? E o empreendedorismo nesse momento é fundamental, é uma peça-chave. E a gente vê que cada vez mais o meio digital, e ainda mais puxando a sardinha para a gastronomia, é fundamental. E, chefe, tem um tipo de trabalho que é aquele trabalho depois do trabalho. Quem tem medo da transição, mas tem esse desejo por empreender, muitas vezes começa trabalhando depois do expediente. Então, vai lá, faz o seu trabalho tradicional, das 8 da manhã às 5 da tarde, chega em casa e vai empreender, às vezes produzindo alguma coisa, né? Exatamente. E Então, aí, quando hoje vem o retorno, faz essa transição. Hoje Porque as pessoas têm dificuldade de gestão, né? Elas acham, como eu citei aquele exemplo, eu comi o meu estoque. Então, a pessoa precisa ter noções de gestão para que o negócio dela, depois do expediente, dê lucro. Porque se não der lucro, gera uma insatisfação e uma desistência.
tá? Eu penso que Você tem toda a a pessoa razão. precisa se aprimorar. Você tem toda a razão, Henrique. Sabe o que mais? Muitas vezes nós só vemos as histórias de sucesso. Exatamente. Quem fracassa não vai lá nas redes sociais e falar eu fracassei. Então, já que você vai arriscar, se você tiver a oportunidade de fazer isso de uma maneira mais suave, melhor. E o fracasso, Aos às vezes, poucos. ensina muito mais do que o sucesso, né, professora? Uhum. Sem dúvida. Quando uma pessoa erra, e é uma história bem ilustrativa disso, é o Thomas Edison. Antes dele inventar a lâmpada, ele testou mais de 1000 tipos de filamentos diferentes. Até cabelo, pedaço de barba. Aí, uma hora deu certo. Aí, ele sempre falava sobre isso, né? O importante não é quantas vezes você acerta, é quantas vezes você erra e aprende com o erro. Sem dúvida. É verdade. Agora, falando sobre novos negócios, uma coisa importante, Joca, que até o pessoal que está nos assistindo e ouvindo agora precisa saber, é assim, não existe idade para você iniciar um novo empreendimento. Tem alguns empreendimentos muito interessantes de meninos, recém-entrados na adolescência, eu conheço vários nesse sentido, mas também conheço bons empreendimentos de pessoas mais maduras, acima de 50, 60 anos, que com essa pandemia viram que a aposentadoria deles era o único meio de vida da família, acabou se tornando mais insuficiente. Aí elas tiveram que fazer alguma coisa para buscar aumentar essa renda. E aí entrou a questão da gastronomia, a questão do beleza, né? Tratos pessoais, a questão de cuidador de idoso e vai por aí. A pessoa vai atrás e consegue Venda, fazer. né? Mesmo venda. Venda porta em porta, venda pela internet, venda pelo Instagram. Sei que a gente fala que a pandemia acabou com tudo, mas se a gente pudesse puxar um pontozinho positivo, que se a gente fosse otimista da pandemia, é o sentido das pessoas acreditarem mais nelas e verem que elas são capazes de fazer outra coisa. Perfeito. Porque elas sempre Excelente. ficaram dentro do mesmo parâmetro, aquela questão assim, não, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. E que Então, beleza. existe outra forma de viver que não a CLT, né? Que não aquele Exatamente. trabalho tradicional. E sabe que eu sou representante feminina da mesa, eu tenho que falar que é a questão da maternidade mesmo. Então, muitas mães viram que a qualidade de vida da família melhorava com ela empreendendo e podendo ser mais presente, muitas vezes, na vida dos filhos, do que, muitas vezes, cumprindo um horário determinado numa empresa. É porque, na verdade, vocês acham assim, é importante falar, que vocês atuam em várias áreas diferentes também. Aquela pessoa, aquele profissional que era workaholic, trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, Ninguém aqui faz isso. Não. né? 6 da manhã, Não sei o que é isso. aquele profissional das 6 da manhã às 10 da... Só até as 10? 6 da manhã às 11, meia-noite. E o que aconteceu? De repente chegou a pandemia. Chegou a pandemia e toda aquela rotina louca Ficou mais louca ainda. ficou... Não. Ou ela simplesmente colocou um pé no freio. Parou, amanhã a empresa está com um protocolo, nós tivemos pessoas contaminadas, nós vamos mudar toda a rotina, a rotina de reuniões vai mudar. Não, mas eu estou saindo daqui, que 15 minutos eu tenho outra coisa. Não, você vai passar 3 horas nessa sala, vai ser tudo online. Mudou o comportamento, o comportamental daquele workaholic mudou. Tanto que muita gente teve que buscar ajuda psicológica É por isso. verdade, é verdade. Né? A velocidade, a correria mudou e a velocidade aumentou. É meio contrastante assim, mas... muito maluco isso. Né? Porque, por outro lado, quando foi todo mundo para home office, ou boa parte das empresas foram para home office, não tinha fim o horário de trabalho. Também E teve tem as isso. empresas que pararam. É. Muitas foram para home office, outras não. É. Olha, vou dar um exemplo. Loja de departamento, 50 dias, loja fechada. Verdade. A empresa analisando todos os funcionários, se eu vou manter ou não, mas a loja está 50 dias fechada. Sim, é verdade. Se ela abrir, ela é multada, então ela não pode. Muitos segmentos, é verdade. Então ele vai trabalhar apenas no online, no WhatsApp, no online, mas a empresa está parada. É verdade. Então, essa ansiedade ela é muito grande. Né? Mas aquilo que a professora Ana Lívia estava falando sobre não ter horário, isso aí bagunçou a psique de muita gente. Né? Então. Porque você tinha um horário para sair de casa, chegar no trabalho, muitos batem ponto, vai para casa, almoça no trabalho mesmo e vai embora. E desliga, vira a chave. O pessoal que levou para o home office, eles tinham horário para começar, mas não tinham para terminar. Então, às vezes, vai dar atenção para o filho. Aí ele fica com aquela dor na consciência. Puxa, eu parei meia hora para dar atenção para o filho. Então, eu vou avançar mais à noite, mais meia hora, mais 1 hora.
E aí a pessoa não para. Tem que entrar na gestão. É Você não é verdade. professor Henrique, isso? A pandemia ela fez brotar, né, ou transparecer o potencial criativo. Hoje você começa a avaliar quem são as pessoas criativas da sua equipe. As pessoas que se reinventam a todo momento. Que né, trazem soluções que em vez de trazem trazer só soluções, o problema. intraempreendedor. E isso a gente avalia. Eu tenho um exemplo. No ambiente onde eu trabalho, Joca, tem um diretor. E ele tirou a sua força pensante da parte operacional. Ou pelo menos ele tenta. Para que essa força pensante fique trabalhando com a criatividade, né? Flua. E isso é difícil, tá? Você tirar a pessoa do operacional, porque você precisa focar em novas ideias, sempre, para que a sua empresa se mantenha competitiva. Então, mas não é uma avenida aberta também isso? Exatamente, é uma avenida aberta, mas que é pouco Eu acho que é explorada. democratização. A partir do momento que você manda e você passa a ser garçom, olha, estou servindo todo mundo, pessoal. Fiquem à vontade. Para quem tem aquele, é uma avenida aberta para quem de repente busca, fala, cara, minha ideia agora vai ser colocada em ação. E aí você cria novamente essa força pensante para fazer algumas coisas. O pessoal que está em casa também, que sempre nos acompanha, a gente falou de outros estados também, muito importante. A gente vai trazer nos próximos programas aí assuntos. A dona Denilde está agendada, tá? A dona Denilde de Feira de Santana. de Feira de Santana, na Era Bahia. para ela dar uma canja para nós nesse Certo. programa aqui, mas ficou para o próximo. Pro próximo. Tá? Próximo ela vai falar, dona Denilde, obrigado por participar com a gente está esperando aí a sua participação. E aí, o que acontece? A gente fala nesse Brasilzão, né? Em gestão, em se reinventar e empreender. E o Brasil, ele tem, não só na pandemia, mas na pandemia aflorou, com certeza, pelo que a gente está falando aqui, a criatividade. A gente vê algumas ideias assim, mirabolantes. Cara, como esse cara se deu bem, não só financeiramente, mas qualidade de vida, em tudo que faz. Eu vi, por exemplo, doações, né? As centrais aí das comunidades, em várias, né, favelas, várias comunidades. A CUFA faz um trabalho bem legal. A CUFA faz um trabalho bem legal, eu vi a CUFA falando sobre isso, e eles falando sobre, no começo da pandemia teve muita doação, depois no final do ano passado caiu 80%. Caiu 80%, e aí? Ah, mas todo mundo esperando ajuda governamental, temos que brigar, temos não sei o quê. Eles foram lá e ativaram o empreendedorismo dos empresários, né? Da parte particular da coisa. E aí todos os empresários, olha, se é da minha região, é da minha cidade, nós vamos ajudar, nós vamos fazer isso. Então, torna-se também uma veia de solidariedade que a gente sabe que o brasileiro é solidário, mas ele se mostrou muito, né? É verdade. Ele mostrou muito isso aí. E uma forma de empreender, porque aí eles trouxeram mão de obra para trazer essa doação, para transportar essa doação, para ajudar, até ajudando quem precisa, trouxe mão de obra para trabalhar. Você sabe que esse lado filantrópico não é assim, uma coisa tão nova, mas no Brasil sim. No Brasil tem empresários que sempre praticaram a filantropia, ajudar, doações, etc. Mas tem surgido ultimamente uma veia, já não é nem tão nova assim, que é o empreendedorismo social, que é você ensinar a pescar. Você vai numa comunidade e vê, por exemplo, quais são as potencialidades daquela comunidade. Ah, é fazer artesanato, é fazer música, é fazer, enfim, comida. Aí um empresário que pensa dessa forma, ele estimula através de projetos aquela vocação daquela comunidade, para que a comunidade ganhe a experiência, ganhe mercado, aprenda gestão, aprenda marketing, e aí a comunidade ganha autonomia, ganha emancipação. É uma coisa bem legal que está acontecendo. Tem dois exemplos, por exemplo, abrindo uma caixa de chocolate, se tiver oportunidade, olhe no verso dela. Algumas multinacionais, por exemplo, já estão colocando ali que aquele chocolate é feito com o cacau da comunidade tal do Amazonas. A Natura faz muito isso. A Natura, ela foi, A Natura acho que faz uma das, não posso ser injusto aqui, mas se não foi, foi uma das pioneiras em preparar o ribeirinho para ter aí a matéria-prima, o produto dos cremes, né? Exatamente. E eu preciso dizer, Joca, que esse assunto, empreendedorismo social, está tão em alta que ele é uma das disciplinas do curso de empreendedorismo que nós temos aqui.
E é uma disciplina, assim, que tem muito sucesso, que é fantástica, da professora Ela Selma. é inspiradora, né? Ela é Sem inspiradora. dúvida. É, sim, é muito legal, tem muitos casos interessantes. Porque muita gente acha que empreendedorismo social é você fazer ações para arrecadar, para doar para a comunidade. Lógico que isso é até um princípio bíblico, né? Se você vê o teu irmão passando fome, você vai alimentar ele. É dar o peixe. Só que a fome volta. E aí você tem que dar o peixe de novo, e de novo. Então, se você consegue emancipar essa pessoa, ela pesca. Ela pesca. Aí ela vai ensinar outras pessoas, né? E é muito legal isso. Agora, falando em peixe, falando tudo, vamos voltar a falar, sem dúvida, né? Eu experimentei Bacalhau. um de cada, é sensacional. eu não Eu não experimentei saberia esse- dizer esse. qual que é mais gostoso, porque os dois são muito bons. Então, Nossa, Joca, bacalhau, e né? Vamos guardar um pro André, né, que é da técnica. seguindo a nossa temática, né? Mercado de trabalho. Com a pandemia, como é que está o mercado de trabalho, professora Ana Lívia? Surgiram novas áreas, né, professor Henrique? Então, hoje nós já temos processos seletivos na área de recursos humanos, por exemplo, que são para trabalho 100% home office. E aí, a empresa passa a contratar, em vez de naquela região, naquela micro-região, ela passa a contratar em nível nacional. Né, se economiza muito com a estrutura física e se investe muito na estrutura tecnológica para acompanhar os processos. E aí cada empresa tem sua cultura organizacional e vai levar isso de uma determinada maneira. Então, tem desde aquelas empresas que pensam, o importante é que você me entregue o resultado e deixa o funcionário trabalhar mais à vontade, até aquelas que ficam conectadas às 8 horas de trabalho. Então, conversei com um colega que tem uma empresa que eles fazem uma reunião de manhã e fica todo mundo conectado no Meet o dia todo. O dia inteiro? O dia inteiro. E aí, Caramba. alguém fala assim, abre o microfone e fala, queria falar com tal pessoa. Pensa que situação.